Graça e paz aos irmãos aí do Estudo Bíblico Pérolas. Bem, irmãos, estamos alegres em poder ministrar em vídeo o Estudo Bíblico Pérolas, porque estávamos ministrando somente em áudio e agora nós temos a oportunidade de ministrar em vídeo também. E aí vamos começar tudo de novo. Aquilo que falamos no WhatsApp, vamos falar agora a partir de hoje, em vídeo. E vamos começar falando sobre Novo e Velho Testamento. Para muitos, não há muita importância essa questão de Novo e Velho Testamento, onde começa. Mas nós sabemos que não é bem simples assim, porque tem trazido muita confusão na mente do povo de Deus, onde começa o Novo e Velho Testamento. Porque muitas vezes Jesus falou algumas coisas com relação à lei, ordenando que deveriam se cumprir a lei. E aí vem Paulo dizendo que nós já morremos para a lei, que a lei já caducou e que estamos na graça. Então, essa questão de Novo e Velho Testamento, nós temos que verdadeiramente compreender com clareza onde começa. Porque nós pegamos a Bíblia, compramos uma Bíblia, lá tem uma página branca, e assim, Novo Testamento, logo em seguida está Mateus 1. Lá no início dela também tem uma página branca escrito Velho Testamento e logo em seguida nós vemos Gênesis 1. Porém, o que diz a Bíblia? Vamos abrir em Hebreus 9, versículo 16. Hebreus 9, versículo 16, diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. O versículo 17, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Veja bem, só há testamento com a morte do testador. Se Jesus morreu somente em Mateus 28 e não em Mateus 1, significa o quê? Que o Novo Testamento não começa em Mateus 1, e sim em Mateus 28, porque ele só morre a partir de Mateus 28. Veja o que Hebreus também fala com respeito a Moisés, no versículo 19 de Hebreus 9. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes e aspergiu sobre as tábuas da lei e sobre o povo. Então isso mostra o quê? Que o Velho Testamento só começou em Êxodo 24, quando Moisés fez isso tudo aí que Hebreus 19, versículo 19 diz, de Hebreus 9. Então fica, a partir de agora, claro que o Novo Testamento começa em Mateus 28, após a morte de Jesus Cristo, e o Velho Testamento começa em Êxodo 24. Por quê? Porque tem muitas coisas, olha só, vamos dar um exemplo. Jesus, ele curou um leproso, e aí diz assim, Jesus falando ao leproso, fala assim, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho. Olha só, Jesus agora cura um leproso. Quando ele é curado, Jesus agora vai fazer a tua oferta conforme a lei de Moisés diz. E oferece lá para servir de testemunho ao povo. E aí muitos falam, então não devemos cumprir a lei? Jesus disse que devemos cumprir a lei. Por que eu não vou cumprir a lei? Por que eu não vou circuncidar? Por que eu não vou guardar sábado? Por que eu não vou entregar o meu dízimo? Por que eu não vou fazer o que a lei determina? Aí eu faço a pergunta, aqui, quando Jesus falou isso ao leproso e mandou ele fazer conforme a lei de Moisés, ele estava vivo ou morto? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ele estava vivo. Isso significa que o Velho Testamento ainda estava em vigor. Por quê? Porque Hebreus, olha só, Hebreus versículo 17 diz assim, Hebreus 9, versículo 17, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então o Novo Testamento não tinha força nenhuma, desde Mateus 1 até Mateus 28, até a morte do Senhor Jesus Cristo. Após a sua morte, tudo muda. Veja bem o que Jesus diz
em Mateus, olha só, em João, aliás, João 2, versículo 16. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Agora, abra em Atos 7, versículo 47, que diz assim: Estevão, diante do sinédrio, diante dos principais sacerdotes, ele disse assim: mas foi Salomão que ele edificou a casa. Isso é verdade, sacerdotes. Entretanto, versículo 48, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós, diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Olha só, Jesus dizendo que eles estavam fazendo da casa do Pai covil de ladrões e salteadores. Mas Estevão, logo após a morte de Jesus Cristo, disse: Deus não habita nesse templo de Salomão, nessa casa de Salomão. Porque o trono dele está no céu e os pés dele está pegando na terra. Que casa me edificarei vós, como diz os profetas? Quem está certo, Jesus ou Estevão? Todos dois. Por quê? Porque quando Jesus disse que estavam fazendo da casa do Pai casa de negócios, ele estava vivo. Então o Velho Testamento ainda estava em vigor. Então aquele lugar verdadeiramente era a casa de Deus ainda. Agora, após a morte do Senhor Jesus Cristo, a casa de Deus deixa de ser o lugar e passa a ser aqueles que creem no Senhor, que estão firmes na sua palavra. Esta é a casa de Deus. Somos nós. A Bíblia diz: vós sois a casa do Deus Altíssimo, onde o Espírito de Deus habita. Nós passamos agora a ser a casa de Deus e não mais o lugar. Veja o que diz Hebreus, né? Ele diz assim, que as coisas do Velho Testamento são sombras. Olha só, Hebreus 8, versículo 5. Abram, por favor, né? Hebreus 8, versículo 5. Ele diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faça todas essas coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Olha só, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. O Velho Testamento, ele veio somente como figura e como sombra. O templo de Salomão do Velho Testamento era simplesmente uma figura da igreja do Novo Testamento, dos filhos de Deus, do povo de Deus, que é a casa de verdade. Enquanto que o templo de Salomão era somente uma figura e não era uma coisa verdadeira. Então todo o Velho Testamento é uma figura, não é para se cumprir. É uma figura para poder manifestar a realidade das coisas quando viesse. E aí no outro vídeo nós vamos falar por que Deus enviou a lei. Então para que Deus criou todas aquelas leis de Moisés, né, onde ninguém conseguiria cumprir? No próximo vídeo nós vamos ministrar, né, trazendo clareza aos irmãos com respeito a isso. Graça e paz, até o próximo vídeo.